Olá, eu quero responder a uma pergunta que é bem recorrente e muitas pessoas me fazem. E fazem até a outros pastores. É correto comer carne com sangue? É correto comer sangue? É correto comer carne de animal sufocado? Então vamos para a palavra de Deus para responder. Eu não quero dar a minha opinião. Eu quero trazer uma resposta com aquilo que diz a palavra de Deus. E o primeiro texto que eu quero trazer para você é Gênesis capítulo 9, a partir do versículo 2. Tá? É Deus trazendo instruções a Noé e a sua família logo depois do dilúvio. Então vamos lá, isso aqui é antes da lei, tá, gente? Ainda não existia Moisés, ainda não existia a lei. Para aqueles que acham que essa é uma ordem, uma ordenança apenas para a cultura de Israel. Não existia a lei. Então, essa foi a ordenança. Gênesis capítulo 9, versículo 2. Todos os animais da terra temerão ou tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves dos céus, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar. Eles estão entregues em suas mãos. Tudo o que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou essas coisas, ou todas essas coisas. Primeira coisa que a gente entende é que antes desse momento, Deus só tinha permitido que as pessoas se alimentassem de vegetais, tá? Nesse momento agora, o ser humano já tinha perdido, a vida eterna. O ser humano já tinha caído no pecado. Então agora a sua vida foi limitada a 120 anos. Então Deus permite, a partir desse momento, que ele se alimente também de animais. Versículo 4 do capítulo 9. Mas não comam carne com sangue, que é vida. E todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Então, esse é o primeiro momento de ordenança do Criador ao homem sobre não comer sangue, não comer parte da vida. O próprio Criador, o próprio Deus está instruindo Noé e sua família e dizendo, olha, é vida, vocês não podem comer carne com sangue, vocês não podem comer ou beber o sangue. Há uma proibição. Repito, nesse momento não existia a lei, não existia ainda Moisés, mas Deus já está sendo taxativo em relação a isso, tá? O texto que nós vamos ler agora, em Levítico, aí sim, é uma ordenança da lei. Então, Levítico, capítulo 17. Vamos para o terceiro livro da Bíblia. Levítico, capítulo 17, o versículo 10 em diante, tá? Levítico, capítulo 17, do versículo 10 em diante. Todo israelita ou estrangeiro, residente que comer sangue de qualquer animal, contra esse eu me voltarei e o eliminarei do meio do meu povo. Pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. Por isso, digo aos israelitas, nenhum de vocês poderá comer sangue, nem também o estrangeiro residente. Qualquer israelita ou estrangeiro residente que caçar um animal ou ave que se pode comer, derramará o sangue e o cobrirá com terra, porque a vida de toda carne é o seu sangue. Por isso, eu disse aos israelitas, vocês não poderão comer o sangue de nenhum animal, porque a vida de toda carne é o seu sangue.
Todo aquele que comer será eliminado. Todo aquele que, natural da terra ou estrangeiro, comer um animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens, lavará suas roupas e se banhará com água, e ficará impuro até a tarde, então estará puro. Mas, se não lavar suas roupas nem se banhar, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Iniquidade é uma ação deliberada do ser humano, mesmo sabendo que é errado. É isso que nós chamamos de iniquidade. Então, é isso que está na lei, Levítico capítulo 17. Também em Deuteronômio, eu quero trazer essa referência, Deuteronômio capítulo 12, é o quinto livro da Bíblia, né? É o último livro que compõe o Pentateuco. Deuteronômio capítulo 12, os versículos 15 e 16. Olha o que diz a palavra. Deuteronômio capítulo 12, versículos 15 e 16. No entanto, vocês poderão abater os seus animais em qualquer das suas cidades e comer quanta carne desejarem, como se fosse carne de gazela ou de veado, de acordo com a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhes der. Tanto quem estiver cerimonialmente impuro, quanto quem estiver puro, poderá comê-la. Mas não poderão comer o sangue. Derramem-no no chão, como se fosse água. Vocês não poderão comer em suas próprias cidades o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, nem as primeiras crias dos rebanhos, nem o que em voto tiverem prometido, nem as suas ofertas voluntárias ou dádivas especiais. E ele continua com outras orientações. Então, também em Deuteronômio em hebraico é Devarim, que significa repetição da lei, ou a segunda lei, ou a lei repetida. Era Deus lembrando ao povo aquilo que ele tinha instruído ainda quando o povo caminhava no deserto. Deuteronômio é a repetição da ordenança. Outra referência que temos na Bíblia sobre não há autorização de Deus para que o ser humano coma o sangue do animal é 2 Samuel capítulo 14. Também tem uma orientação sobre comer o sangue. 2 Samuel capítulo 14, o versículo 34. Olha o que diz a palavra de Deus. 2 Samuel capítulo 14, versículo 34. Segundo não, gente, perdão, 1 Samuel, tá? 1 Samuel, capítulo 14, o versículo 34. Diz assim a palavra. 1 Samuel e não o segundo, tá? 1 Samuel, capítulo 14, versículo 34. Saiam entre os soldados e digam-lhes, cada um traga a mim seu boi ou sua ovelha. Abatam-nos e comam a carne aqui. Não pequem contra o Senhor, comendo carne com sangue. Essa é a orientação do próprio rei aos seus soldados. Por quê? Porque ele estava instituindo aquilo que estava na lei. Aí alguém pode dizer, pastor, mas isso aí é tudo ordenança do Antigo Testamento. Na Nova Aliança não existe isso. Tem sim. No início da igreja primitiva, os próprios pais da igreja trouxeram essa orientação. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. O versículo 28 e 29. Esse é aquele momento em que estava havendo uma divergência sobre como pregar o evangelho entre Paulo, e os demais pais da igreja. E eles então decidem se separar. Paulo pregaria o evangelho para os gentios e os outros pregariam para os judeus. Mas há uma orientação dos pais da igreja para Paulo e Barnabé. Olha o que diz a palavra, os versículos 28 e 29. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias:
que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue e da carne de animais estrangulados, ou em outra tradução, sufocados, e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Então, gente, na nova aliança há essa recomendação, esse ensino. Ah, pastor, mas eu quero fazer. Na verdade, gente, a Bíblia não obriga, Deus nunca obriga ninguém a fazer nada. Ele orienta para o nosso bem e para a nossa prosperidade. E para encerrar, alguém pode perguntar, pastor, e a transfusão de sangue? Aí é diferente, gente. A transfusão tem relação em você se doar para dar vida ao outro. Olha o que Jesus diz em João, Evangelho de João, capítulo 15, nós precisamos ler isso. Evangelho de João, capítulo 15, o versículo 13. Olha o que diz o próprio Jesus. João, capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Lembram que Deus disse lá a Noé que sangue é vida? Então a palavra diz que essa é a maior forma de amor, é você dar a sua vida em amor pelo seu amigo. Olha o que diz também o capítulo 13, também do Evangelho de João, o versículo 34. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. A transfusão de sangue é diferente, é você doando a sua própria vida, como Jesus recomendou na nova aliança. Amém, gente? Eu queria fazer um vídeo mais curto, mas eu precisava ser um pouquinho mais explicativo. E esse foi o meu desejo. E por que eu vou colocar esse vídeo aqui nesse canal? Porque eu ia responder, gente, apenas para algumas pessoas que fizeram uma pergunta para o meu amigo Pastor Lucas, e ele pediu para essas pessoas me consultarem. Mas eu percebi que é a pergunta de muitas outras. Então eu vou deixar aqui postado. Multipliquem, mostrem para outros que têm dúvida sobre isso, e já eu vou voltar com outro vídeo sobre outras perguntas que a gente sempre se depara, pessoas procurando a gente, nós pastores, para perguntar. Tá bom, gente? Deus abençoe, um abraço, sempre se edifique na palavra.